Cada vez que a menina ficava com o avô, ela pedia para cortar o cabelo, e a câmera revelou algo que fez a mãe chorar. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O tic-tac do relógio soava ritmado na escuridão. O ponteiro dos segundos parecia marcar cada batida lenta no teto silencioso. Do lado de fora, o vento soprava suavemente pela fresta da velha janela de vidro, emitindo um som agudo como se alguém sussurrasse de outro mundo. Inês despertou, com um sobressalto no meio da noite. Ela não sabia por quê, não houve barulho, nem telefone tocando, nada. Apenas a sensação de que havia uma mão invisível pressionando seu peito. Então ela ouviu um som suave, como papel sendo rasgado. Sentou-se de repente, puxou o cobertor para perto do corpo e virou a cabeça na direção do corredor que levava ao quarto de Clara. A luz noturna do corredor ainda estava acesa, amarelada e trêmula. Uma pequena silhueta estava parada ali. Clara? Inês chamou baixinho, a voz rouca. A menina de 6 anos estava ali, segurando uma tesoura. A luz fraca iluminava seu rosto, os olhos vermelhos e arregalados, quase sem piscar. A pele de Clara estava pálida, tão clara que parecia se fundir com a luz do abajur. Mãe. A voz de Clara era baixa como um suspiro. Corta meu cabelo. Inês levantou-se de imediato, os pés descalços tocando o chão de madeira gelado. Caminhou até a filha, abaixando-se, tentando manter a voz o mais calma possível. O que aconteceu com você, meu amor? Me dá essa tesoura, é perigoso. Não. Corta agora. Agora mesmo. Clara deu um passo para trás, abraçando a tesoura contra o peito como se fosse um animalzinho ferido. Querida, são 3 da manhã. Você não está se sentindo bem? Teve um pesadelo? Me conta. Não foi sonho. Clara gritou de repente. O som rasgou a noite. Meu cabelo, lembra das coisas ruins. Ele lembra. Você não entende. Inês parou. Aquela frase estranha fez sua espinha gelar. Clara tremia, as lágrimas escorriam, mas não caíam pelas bochechas. A menina não chorava como de costume sem soluços, sem se jogar nos braços da mãe. As lágrimas simplesmente escorriam em silêncio, como sangue saindo de um corte invisível. Coisas ruins? Quem te assustou? Inês se aproximou mais. Clara balançou a cabeça, desviando o rosto. Não posso dizer. O cabelo ouviu. O cabelo guardou. Eu não quero lembrar. Mamãe corta, tá bom? Mas a gente corta de manhã, quando o sol nascer, tá? Clara não respondeu, apenas repetiu em meio à respiração ofegante. Meu cabelo lembra das coisas ruins. Meu cabelo lembra das coisas ruins. Meu cabelo. Já chega, uma voz masculina grave soou atrás de Inês. Era Guilherme, seu namorado, que morava com elas desde o ano passado. Ele vestia um robe, os olhos semicerrados de sono, mas a expressão ficava cada vez mais séria ao ver a cena diante dele. Uma criança no meio da noite, olhos vermelhos, segurando uma tesoura como se fosse cortar o próprio couro cabeludo. Vou chamar um médico, se for preciso. Guilherme falou rápido, aproximando-se para tentar pegar Clara no colo, mas a menina gritou como se tivesse visto um monstro. Não encosta em mim. Clara. Inês gritou, assustada com o próprio tom. A menina recuou até encostar na parede, levantando a tesoura, a lâmina metálica brilhando sob a luz como uma faca. Guilherme levantou as 2 mãos, recuando devagar. Tudo bem. Tudo bem. Inês caiu de joelhos, as lágrimas finalmente caindo. Nunca tinha visto Clara daquele jeito. Sua filha sempre fora tímida, doce, gostava de desenhar, de ler histórias, mas agora parecia alguém completamente diferente. Clara, me diz. O cabelo não fez nada com você. Você não sabe de nada. Clara sibilou. Ele disse que o cabelo é onde mora a sujeira. Cabelo comprido é o que faz a coisa ruim ficar. Eu tenho que tirar ele fora, você não entende. Inês ficou paralisada. Ele? Ela perguntou, trêmula. Quem é ele? Clara não respondeu. Os olhos dela fixos no chão. A tesoura caiu. Ela se sentou devagar, os joelhos dobrados, abraçando as pernas como se entrasse num casulo. O ar ficou denso, como se alguém tivesse aberto um frasco de mercúrio no pequeno cômodo. Guilherme sussurrou. Será que alguém falou algo para ela sobre Deus, castigo? Inês balançou a cabeça, totalmente perdida. Não. Não é possível.
A gente nunca deixou ela ter contato com esse tipo de coisa. E o avô dela? Guilherme a olhou. O Raimundo. Inês congelou. Na manhã seguinte, o apartamento estava silencioso como sempre. O rádio da cozinha transmitia as notícias em tom neutro. Inês preparava café com as mãos trêmulas. Os olhos inchados de tanto não dormir. Guilherme estava sentado em frente, passando o dedo pela tela do celular, como se procurasse algo. Clara ainda não saíra do quarto. Ela não quis tomar café. Guilherme disse, sem levantar os olhos. Inês assentiu. Também não falou nada. Só repetiu. Cabelo não pode crescer. Você lembra de alguma vez em que ela falou isso antes? Inês pensou. Não tenho certeza. Mas ultimamente ela tem ficado muito no quarto, desenhando sem parar. Uma vez vi ela cortando papel branco com a tesoura, murmurando tem que estar limpo. Guilherme parou. Limpo? É. Como se alguém tivesse ensinado isso para ela. Ele digitou no celular, depois virou a tela para Inês. Uma matéria antiga de 1993, o título meio apagado, mas ainda legível. Grupo religioso em Minas Gerais é suspeito de forçar crianças a participar de rituais estranhos, mas faltam provas para processo. Inês sentiu uma pontada na cabeça, como se uma lembrança antiga cortasse por dentro. Não me diga que você acha que o Raimundo tem algo a ver com isso. Guilherme não respondeu. Apenas olhou para ela com aquele olhar que Inês mais odiava. O olhar de quem está montando um quebra-cabeça terrível com peças que ninguém deveria juntar. Eu lembro. Ela disse. Meu pai sempre foi muito rígido. Mas ele não era uma pessoa má. Nunca me bateu. Só era conservador. Ele já falou sobre cabelo com você? Inês franziu a testa. Falou. Falou sim. Ele não deixava eu usar cabelo comprido na época do ginásio. Dizia que cabelo comprido deixa a menina fácil de se perder. Guilherme ficou em silêncio. Depois se levantou. Acho que a gente precisa conversar com um psicólogo. Não. Eu vou levar ela para casa do meu pai hoje à tarde. O quê? Você tá louca? Inês olhou para ele, a voz fria. Eu preciso saber o que está acontecendo. Naquela tarde, Clara estava no carro, com o rosto inexpressivo como uma folha em branco. Não suspirava, não reclamava, não reagiu quando o carro entrou na estradinha de terra que levava à velha casa de madeira no sítio de Raimundo. O velho vestia uma camisa branca e regava as plantas. Ao ver o carro, largou o regador e se aproximou, a expressão tranquila. Inês, Clara. Entrem, vai escurecer. Clara apertou a mão da mãe com força, sem soltar. Só vamos ficar um pouco. Inês murmurou. Mamãe não vai te deixar aqui. Raimundo serviu chá, sentou-se numa cadeira de vime. O que aconteceu com a menina? O senhor está me perguntando? Ué, não foi você que trouxe? Ela quis cortar o cabelo. No meio da noite. Disse que o cabelo lembra das coisas ruins. Raimundo não reagiu. Apenas sorveu o chá. Inês apertou a voz. O senhor falou alguma coisa para ela? Você tá procurando alguém para culpar? Raimundo pousou a xícara, o olhar endurecendo. Você também já odiou seu cabelo, lembra? Inês sentiu um arrepio na espinha. Clara então falou baixinho, sem olhar para ninguém. O vovô disse que cabelo comprido é feio. Ninguém respirou por alguns segundos. Inês se virou para o pai. O senhor tá fazendo o que com a minha filha? Raimundo sorriu. Um sorriso sem dentes, sem calor, sem arrependimento. Só estou ensinando para ela o que a mãe já esqueceu. Desde a visita à casa do avô Raimundo, Clara mudou completamente. Ela já não falava tanto quanto antes. Não fazia mais aquelas perguntas inocentes para a mãe como, por que o gato sabe miar? Ou, por que a lua não cai na terra? Em vez disso, ela passava horas trancada no quarto. Inês começou a reparar nos desenhos. Antes, Clara desenhava flores, casas, coelhinhos ou personagens de desenhos animados que ela gostava. Mas agora, as imagens tinham um tom perturbador. A primeira folha Inês encontrou estava debaixo da cama, onde Clara costumava dormir de bruços durante a soneca da tarde. Era uma mulher sentada diante do espelho, mas sem rosto. Toda a cabeça dela estava coberta por um lenço branco. As mãos estavam juntas, como em oração, e atrás do espelho havia uma sombra negra, comprida. Inês pensou que fosse acaso.
Mas no terceiro dia, ela encontrou mais 5 folhas, dobradas cuidadosamente e colocadas sob o travesseiro de Clara. Todas tinham o mesmo lenço branco. Em alguns desenhos, o lenço cobria a cabeça de uma criança. Em outros, ele estava apertado ao redor do pescoço, com marcas vermelhas de sangue formando um anel. Houve uma folha que fez Inês se deixar cair na cadeira, deixando-a escorregar da mão até o chão. Uma frase escrita com lápis, tremida, com a caligrafia infantil de Clara. O cabelo guarda a sujeira. Para ficar limpa, tem que tirar o cabelo fora. Guilherme pegou a folha, a testa franzida. Uma criança não inventa esse tipo de frase sozinha. Inês suspirou. Você acha que alguém ensinou isso para ela? Ele não respondeu. Apenas juntou os papéis, empilhou com cuidado e os colocou dentro de um envelope. Você pretende mostrar isso à psicóloga? Inês assentiu. Mas lá no fundo, ela sabia. Aqueles desenhos não eram apenas sinais de um distúrbio psicológico. Eram pistas, mensagens, ou pior vestígios de algo que Clara estava tentando expulsar da própria mente. À noite, Clara começou a falar dormindo. Não eram murmúrios típicos, palavras desconexas. Eram frases completas, claras, afiadas como facas cortando tecido. Inês sentou-se na cama e, pela primeira vez, começou a gravar com o celular. A voz da filha ecoava do outro lado do quarto, firme, sem emoção. O vovô disse que cabelo comprido vai ser escolhido para o castigo. O cabelo é onde o mal fica. Quem deixa o cabelo comprido quer guardar a sujeira. Só cabelo curto é limpo. A mamãe é suja. Eu não posso ser como ela. Guilherme ouviu a gravação com o rosto pálido. A Clara chamou a mãe de suja. Ela estava falando de você? Inês fechou a mão em punho. Não é a Clara que pensa assim. É alguém que fez ela pensar assim. No domingo, Inês e Guilherme foram visitar Lúcia, melhor amiga desde os tempos da faculdade, atualmente ilustradora e professora de psicologia infantil. Lúcia tinha cabelos cacheados desgrenhados, camiseta manchada de tinta, e a casa sempre cheia de material de desenho. Sentada com as pernas cruzadas em um banquinho, ela folheou os papéis que Inês trouxe. Isso aqui. Não foi uma criança de 6 anos que inventou sozinha. Guilherme cruzou os braços. Foi exatamente o que eu disse. Lúcia assentiu. Primeiro, tem intenção no enquadramento. A criança não desenhou aleatoriamente. A posição dos personagens, o ponto de vista, a luz, tudo passa um sentimento de propósito. Segundo, repetição simbólica. Lenço branco. Espelho. Gente sem rosto. Cabelo sendo cortado. Tudo tem um padrão ritualístico. Inês sentiu um frio no peito. Ritual? Lúcia apoiou o queixo na mão, pensativa. Parece um ritual. Cortar o cabelo como forma de purificação ou expulsão de algo. Esses desenhos são quase reconstruções de memória. Você acha que ela passou por isso? No mínimo, presenciou. Várias vezes. Talvez ela nem entenda, mas o cérebro infantil guarda imagens com muita força. Guilherme soltou o ar. E esse lenço branco? Lúcia deu de ombros. Depende do contexto cultural. Em alguns lugares, é símbolo de luto. Em outros, de pureza. Mas nas religiões populares brasileiras, às vezes o lenço branco é usado em rituais de limpeza, especialmente envolvendo mulheres. Limpeza? Inês repetiu, sentindo a palavra como uma faca no peito. É. Como usar água benta, queimar incenso, ou cortar cabelo. Ninguém disse nada por um longo tempo. Lúcia pousou a mão sobre a de Inês. Eu sei que isso é difícil de acreditar. Mas a Clara precisa de ajuda. Não só psicológica. De proteção. Naquela noite, Inês não dormiu. Sentou-se num canto da cama, observando Clara dormir tranquilamente. A cabeça da menina repousava sobre um lenço branco. Não era de casa. Não tinha o cheiro conhecido de amaciante. Inês o pegou, sentiu que era fino e levemente áspero, como tecido de tule. Na borda, havia fios puxados, como se tivesse sido amarrado antes. Ela saiu do quarto e foi até Guilherme, que trabalhava no computador. Você já viu esse tipo de lenço aqui em casa antes? Guilherme olhou e balançou a cabeça. Nunca. Inês se sentou, sussurrando. Parece exatamente com o tipo de lenço que, quando eu era pequena, vi meu pai usar nos encontros. Guilherme levantou os olhos. Que encontros? Meu pai. Ele tinha um grupo de amigos.
Eles vinham em casa, comiam só coisas vegetarianas, rezavam, usavam roupas brancas. Não lembro bem. Só flashes, espelho, incenso, cabelo caindo. Lenço cobrindo a cabeça. Guilherme apertou o punho. Caminho branco? Não lembro o nome. Só lembro que me proibiram de me olhar no espelho, rasparam meu cabelo quando eu fiz algo errado. Tipo desenhar usando a cor vermelha. Ele ficou em silêncio. Depois disse: eu vou comprar uma câmera escondida. Colocar dentro de uma boneca ou alguma coisa. Precisamos saber o que acontece quando a Clara tá com o avô. Inês assentiu, os olhos secos. Ela entendia. A verdade precisava vir à tona. Por mais tóxica que fosse. Uma semana depois, Inês mentiu para Raimundo dizendo que precisava viajar a trabalho, e mandou Clara para a casa do avô por uma noite. Na mala da menina, a boneca Lolo, o brinquedo preferido, havia sido modificada. Os olhos agora escondiam uma microcâmera. O transmissor estava ligado ao celular de Guilherme. Os dois estavam sentados juntos na sala de casa quando a imagem apareceu na tela ao anoitecer. Clara brincava em silêncio no quarto do avô. Raimundo entrou com uma bandeja de biscoitos. Mas o que chocou os dois foi, ele não disse uma palavra no início. Apenas se aproximou de Clara, sentou-se ao lado e colocou a mão sobre o cabelo dela, devagar. Um fio de cabelo pode guardar o desejo. Ele disse, com voz baixa e constante. Clara não reagiu. Você não quer ser ruim como sua mãe, né? Clara balançou a cabeça. Então tem que estar limpa. Cabelo comprido é a raiz da perdição. Vamos fazer o que precisa ser feito. E então ele pegou uma tesoura. Clara voltou para casa na tarde seguinte. A chuva caía fininha. Inês esperava na varanda, o coração acelerado. Ela já tinha visto o vídeo, já ouvira cada palavra sussurrada por Raimundo, já testemunhara a tesoura cortando o cabelo da filha. Mas ainda assim, quando a porta do táxi se abriu, ela não conteve o grito. Clara. O cabelo da menina estava todo irregular. Um lado cortado até a orelha, o outro com mechas compridas e curtas, como se alguém tivesse cortado no escuro. Havia falhas no couro cabeludo, onde o branco da pele aparecia entre os fios ralos. De longe, Clara parecia ter saído de um campo de reeducação. Clara. Quem cortou seu cabelo? Inês se ajoelhou na porta, abraçando a filha. Clara não respondeu. Apenas tirou do bolso da mochila um pedacinho de lenço branco, amarrotado, e o enfiou no bolso do pijama, como quem guarda um tesouro. Guilherme estava atrás, o olhar escurecido. Apertava o celular com força, o aplicativo de monitoramento ainda aberto. Me manda o vídeo. Vou enviar pro advogado. Agora não. Inês disse baixinho, sem tirar os olhos de Clara, cujo corpo tremia em espasmos pequenos, como se tivesse febre. O que você tá esperando? É claro que ele. Agora não. Inês repetiu, com mais firmeza. Clara tá olhando. E era verdade. Mesmo com os olhos baços, silenciosos, ainda havia algo ali observando a mãe. Não era reprovação, nem mágoa, era alerta. Na manhã seguinte, Inês tentou lavar o cabelo de Clara. A menina se debatia violentamente, como se sua cabeça fosse uma ferida aberta. Eu não quero lavar. Por quê, meu amor? Mamãe vai lavar bem de leve, só para deixar o cabelinho limpo. Não fica limpo. O cabelo não fica limpo. Ele lembra. Inês recuou, as mãos molhadas d'água e também das palavras que não conseguiu dizer. Quem te disse isso? Quem disse que seu cabelo é algo ruim? Clara não respondeu. Apenas tirou o lenço branco do bolso, cobriu a cabeça com ele e se sentou no meio do banheiro. Ficou imóvel. Inês nunca a tinha visto assim. Imaginava sua filha com apenas 6 anos de idade de brincar de boneca, de ainda precisar da mãe para cada colher de comida, agora ali, sentada no chão com o lenço na cabeça como se participasse de um velório, em silêncio, parecendo uma estátua de pedra. Na semana seguinte, Clara foi levada à pré-escola como de costume. Mas na quarta-feira, a professora Sra. Varela ligou. A Clara está muito diferente. Ela não brinca com ninguém. Não desenha. Não canta. Em todo recreio, vai para um canto da sala, cobre a cabeça com um lenço e fica olhando para a parede. Inês pediu dispensa no trabalho e foi buscá-la mais cedo. No caminho, perguntou: Você não gosta mais da escola? Clara balançou a cabeça. E seus amigos? Emília, Chico, Juliano? Eu não brinco com ninguém.
Ela sussurrou. Se eu brincar, meu cabelo vai lembrar das coisas ruins. Inês quis gritar. Ninguém está te machucando. Eu estou aqui. Eu nunca deixaria ninguém tocar em você. Clara continuou olhando pela janela do carro. Mas o cabelo escuta o vovô. Inês virou o rosto. Mordeu o lábio até sangrar. Cada palavra dita por Clara era como sal sendo esfregado nas memórias que ela mais tentava esquecer. Naquela noite, Guilherme chegou com um maço de papéis impressos. Encontrei algumas informações. Não muitas. Mas existem. Ela pegou e começou a folhear. Uma digitalização de uma matéria antiga, de 1989, em um jornal local. Em um trecho dizia: Caminho Branco, um grupo que se autodenomina os Guardiões da Alma, é suspeito de forçar crianças a participarem de rituais de purificação do desejo por meio de cortes de cabelo, orações, lenços brancos e abstenção de espelhos por 7 dias consecutivos. Inês começou a tremer. Eu sei que pode ser coincidência. Guilherme continuou. Mas o nome do porta-voz citado na matéria é Raimundo Figueiredo. O silêncio dominou o ambiente. Até o som dos carros na rua parecia abafado. Inês fechou a pasta. Precisamos de provas atuais. Mas a gente já gravou o vídeo do corte de cabelo do Raimundo na Clara. Não basta. Clara pode dizer que cortou sozinha. E o que você quer então? Esperar até ele machucar ela de verdade? Inês olhou para Guilherme. Seu olhar ficou mais duro. Vou perguntar direto para Clara. Você acha que ela vai dizer? Não. Ela se levantou. Mas vou saber se ela mentir. Naquela noite, Inês entrou no quarto de Clara. A menina estava sentada na cama, com o lenço branco na cabeça e abraçando o travesseiro. Posso sentar com você? Clara assentiu. A mamãe lembra que, quando era pequena, também odiava o próprio cabelo. Mas ninguém tinha falado nada para mim. Eu só sentia medo. Você sente isso também? Clara balançou a cabeça, silenciosa. Quem te ensinou isso? Vovô. Toda vez que você vai para casa dele, seu cabelo é cortado. Foi você que cortou? Clara hesitou. Foi o vovô. Mas eu aceitei. Eu quis ser purificada. Você sabe o que é purificação? É deixar de ser suja. É ficar limpa. É não ser punida pelo espelho. Inês segurou a cabeça entre as mãos. Quem te disse que o espelho pune? O vovô disse. Que se o cabelo for comprido, o espelho enxerga o desejo. Eu não quero ser como a mamãe. Inês começou a chorar. Ela via claramente. As memórias antigas estavam renascendo através da boca da filha. Você sabe que a mamãe não é má. Clara ergueu o olhar. Seus olhos estavam vazios. Mas seu cabelo é comprido. A frase fez Inês congelar. Não pelo sentido literal, mas pela verdade dolorosa por trás dela. Clara já não confiava mais na mãe. Ou pior, acreditava que havia algo errado na forma como a mãe vivia. No domingo, a família Figueiredo se reuniu na casa de Raimundo, como de costume. Inês não pretendia ir, mas acabou levando Clara dessa vez, acompanhada de Guilherme. Tudo parecia um típico almoço em família: vinho tinto, pão fresco, travessas de legumes assados e couve-flor no azeite. Mas a tensão era palpável quando Inês entrou com Clara de cabelo irregular e Guilherme com expressão congelada. Márcia, prima de Inês, puxou-a para um canto. O que você pensa que tá fazendo? O vovô ficou abalado. Inês deu um sorriso frio. Abalado porque eu ousei perguntar o que ele anda ensinando para minha filha. Márcia cerrou os dentes. A Clara precisa de disciplina. E você? Era rebelde quando pequena. Foi o vovô que te corrigiu, senão hoje você seria uma dançarina de cabaré. Inês virou as costas, não queria brigar. Mas Guilherme, que estava por perto, ouviu tudo. Aproximou-se com o tom de voz baixo e cortante. Se você ousar insultar a minha família de novo, vou colocar seu nome como testemunha. Márcia empalideceu. Enquanto isso, Raimundo estava sentado à mesa, os olhos fixos em Clara. O olhar dele era tranquilo, como se soubesse de tudo. Sabia da câmera. Sabia da ameaça de perder o controle. Mas ele não tinha medo. Isso deixou Inês mais assustada do que qualquer prova concreta. Naquela noite, Inês não dormiu. Sentou-se no sofá, abraçando uma almofada, os olhos presos na tela do celular como quem espera um pesadelo começar ao vivo.
Guilherme havia reconfigurado a câmera escondida na boneca Lola. Agora, o sinal não apenas gravava, transmitia em tempo real por um aplicativo especial. Nada mais de esperar até o dia seguinte para conferir. Cada som, cada gesto, seria capturado na hora exata. Inês havia deixado Clara na casa do avô mais cedo, com a desculpa de dar mais tempo para os dois ficarem juntos. Raimundo apenas assentiu, sem fazer perguntas. Mas ela sabia que ele entendia. Entendia que estava sendo desafiado. E era isso que ele queria. 21:17. Na pequena tela, Clara estava sentada com as pernas cruzadas no chão da sala do avô. A luz amarelada iluminava seu rosto, criando uma aura apagada como uma vela em missa de sétimo dia. Ela não falava, não mexia nos brinquedos. Apenas esperava, olhos abertos, como se aguardasse algo. Então Raimundo entrou. Trazia nas mãos o lenço branco já conhecido. Não usava a camisa de sempre. Vestia algo parecido com uma túnica branca, longa, com bordados sinuosos nas bordas. No pescoço, um colar com pingente redondo, ao centro uma flor de 8 pétalas dentro de um círculo, símbolo estranho que Inês nunca vira antes. Raimundo ajoelhou-se diante de Clara, sem dizer nada por alguns segundos. Depois, abaixou a cabeça. Seus lábios se moveram, sem som. Guilherme aumentou o volume. Fragmentos de sussurros surgiram. Da raiz nasce o desejo. Do topo vem a corrupção. Quem não cortar será retido diante do espelho. Hoje à noite, afastamos as trevas. Hoje à noite, cortamos o caminho da descida. Você não será como sua mãe. Você será pura. Inês respirava com dificuldade. Suas mãos apertavam a almofada até os nós dos dedos ficarem brancos. Raimundo levantou a mão e colocou suavemente o lenço branco sobre a cabeça de Clara. A menina não reagiu. Apenas ficou ali, como uma escultura de madeira, sem vontade. Ele tirou do bolso uma tesoura. Não era tesoura de papel, era de alfaiate, grande, com lâminas curvas. E começou a cortar o cabelo de Clara. Mecha por mecha, os fios caíam sobre o lenço, sem choro, sem resistência. Apenas o som da tesoura deslizando pelo cabelo, um som repetitivo, frio, capaz de enlouquecer quem escuta. Guilherme ia se levantar de súbito. Vamos chamar a polícia agora. Ainda não. Inês o segurou. Espera mais um pouco. O vídeo continuava. Após terminar de cortar, Raimundo amarrou o lenço, envolvendo todo o cabelo no centro, e o colocou sobre um prato de madeira. Acendeu 3 varetas de incenso, fincou-as no chão e começou a murmurar algo que soava como latim, mas distorcido e incompreensível. Libertar o corpo. Santificar. Purificar. Inês já não conseguia ouvir com clareza. Silenciosamente, tirou os fones de ouvido e colocou o celular sobre a mesa. Guilherme, ao lado, respirava com dificuldade. Temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar ele continuar. Inês se levantou devagar. Amanhã vou mandar esse trecho para Lúcia. Ela conhece uma jornalista investigativa. Mas eu preciso de mais que isso. Guilherme franziu a testa. Como assim? Precisamos provar que isso não é um ato isolado, e sim um padrão. Um ritual. Com intenção. Com estrutura. Você quer voltar ao passado? Não quero. Mas preciso. Na manhã seguinte, Inês voltou ao antigo apartamento de sua mãe em Campinas. O imóvel estava vazio desde que Dona Helena falecera, em 2012, mas ainda estava no nome dela, a única pessoa que, um dia, ousara desafiar Raimundo silenciosamente. No sótão empoeirado, Inês encontrou um velho baú de madeira. Lembrava que, certa vez, a mãe dissera ter escondido algo ali, dizendo, abra quando perceber que sua filha está reencontrando o passado. Dentro do baú havia papéis antigos, alguns cadernos e álbuns de fotos. Entre eles, um caderno escolar de capa azul, com a inscrição na primeira página. Helena, novembro de 1990. Inês o abriu e seu coração quase parou ao ler a primeira linha. Raimundo levou Inês para um ritual de purificação na mata. As crianças foram vendadas, postas em círculo. Cada uma fez um juramento diante de um espelho de bronze. Na página seguinte, um desenho tosco feito com caneta esferográfica. Um círculo de pessoas, ao centro uma mesa de madeira com uma tesoura e um lenço branco. Meu Deus! Inês sussurrou. Na parte inferior da página, lia-se, Inês teve a cabeça raspada logo depois. Motivo. Desenhar com a cor vermelha.
Raimundo disse que vermelho é a raiz do desejo carnal. Ela deixou o caderno cair e se sentou no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Clara estava revivendo exatamente o que ela mesma passara. Mas o mais terrível era saber que ela havia esquecido ou escolhido esquecer. E por isso, sua filha não foi protegida. Naquela noite, Guilherme continuou extraindo os vídeos da câmera escondida. Encontrou uma gravação de 2 semanas atrás. Nela, Raimundo estava na cozinha. Ao lado, uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso num coque alto, vestido preto. Inês reconheceu, era Teresa, prima de seu pai, que morava na região de Petrolina. A menina já aceitou? Teresa perguntou, com um sotaque forte do norte. Ainda não. Mas está perto. Ela é igualzinha a Inês. Os olhos, a testa, até o jeito teimoso. Igual, mas mais fraca. Ela não tem mãe como a Inês. A me ferrar. Aquela menina se desviou. Mas ela também fez o juramento, lembra? Diante do espelho, cabeça raspada, a mão sobre a flor branca. Agora ela é impura. Como todo mundo que abandona o caminho. Raimundo soprou a fumaça do cigarro. Guilherme pausou o vídeo. Chega. Temos provas verbais, comportamento ritualístico e uma segunda testemunha. Inês assentiu. Amanhã vou ligar para Lúcia. Lúcia os recebeu em seu ateliê. Quando ouviu tudo, ficou em silêncio por um longo tempo. Então, tirou um cartão de visita da gaveta. Sandro Ribeiro, advogado independente. Ex-membro da seita Caminho Branco. Ele pode ajudar vocês, disse Lúcia. Foi submetido ao ritual do espelho de bronze aos 9 anos. Levou 5 anos de terapia para voltar a falar normalmente. Guilherme pegou o cartão. Se começarmos a investigar, podemos expor esse grupo inteiro. Inês segurou a mão dele. Mas antes, temos que salvar a Clara. Lúcia assentiu, em tom grave. E salvar você também. Inês estava sozinha na sala escura, iluminada apenas pela luz da tela do laptop refletida no seu rosto atônito. Nas mãos, o caderno deixado por sua mãe, com palavras tortuosas que, a cada leitura, pareciam abrir um novo corte em sua memória. Ela virou até a última página. Seus olhos pararam numa frase escrita com tinta vermelha. Minha filha não lembra de nada. Mas eu lembro. Eu lembro da noite em que a levaram vestida de branco, cabeça raspada, murmurando votos. Eu não pude salvá-la. Mas se um dia ela for mãe, peço que não permita que isso aconteça à próxima criança. Inês desabou em lágrimas. Um dia, ela zombara dessas lembranças soltas, pensara que tudo não passava de imaginação. Mas agora, com Clara presa no mesmo ciclo antigo, ela não podia mais se enganar. Fechou os olhos. E a memória irrompeu como uma represa quebrada. Inês, ainda menina, era magra, de cabelo cortado bem curto, pele pálida. Em suas lembranças nebulosas, o quarto antigo na casa do avô sempre cheirava a madeira de pinho e incenso. As paredes estavam cobertas de desenhos de flores brancas de 8 pétalas, rodeadas por letras latinas incompreensíveis. Ela se lembrava especialmente de uma noite de inverno, aos 7 anos. Raimundo não lhe deu jantar. Disse que aquele era o dia da purificação das raízes. Você desenhou algo impuro, disse ele, segurando um papel com um desenho feito por ela durante o recreio. Era só uma flor vermelha. O vermelho é desejo. É sinal de corrupção. Inês tentou argumentar. Mas eu gosto do vermelho. Mamãe disse que todas as cores são bonitas. Cale a boca. Ele a puxou para o quintal. Lá havia outras 4 crianças, sujas, com olhos vazios. Uma delas, chamada Ana, menina de olhar muito triste, segurava uma boneca. Raimundo e 3 adultos de túnica branca, expressão vazia, obrigaram as crianças a se ajoelharem diante de um espelho de bronze do tamanho de uma bandeja. O espelho não refletia nitidamente os rostos, apenas uma luz embaçada como névoa. Quando chegou a vez de Inês, Raimundo lhe entregou uma tesoura. Corte o cabelo. Com suas próprias mãos. Senão, o desejo vai se enraizar. Ela tremia ao cortar mecha por mecha. Suas mãos pequenas e trêmulas escorregaram, e a tesoura raspou sua testa. O sangue pingou sobre o espelho. Basta, disse Raimundo. Agora, diga os votos. Uma mulher mascarada lhe estendeu uma folha. Ela repetiu. Entrego meu corpo à limpeza. Renego a imagem. Não deixarei o desejo entrar pelos olhos. Eu não sou minha mãe. Essas últimas palavras soaram como lâminas.
Inês não compreendia, apenas sentia um vazio enorme por dentro. Depois do ritual, sua cabeça foi raspada por completo. Sua mãe, Dona Helena, chorou ao ver a filha careca. Meu bebê, o que fizeram com você? Mas não teve coragem de reagir. Apenas pegou um lenço branco e o amarrou na cabeça da filha, cobrindo aquele crânio liso como quem tentava esconder a vergonha. Inês se levantou de um salto. Caminhou direto até o quarto de Clara. A menina dormia, mas a luz do abajur iluminava seu rosto, revelando uma expressão tensa mesmo em sono profundo. Ela abraçava o lenço branco como se fosse um escudo sagrado. Me perdoa, sussurrou Inês. Eu deixei o passado voltar para te ferir. Ela puxou o lenço das mãos da filha, com delicadeza. Clara gemeu baixinho no sono, a mão se estendendo no ar. Mas logo voltou ao silêncio. Na manhã seguinte, Guilherme já havia marcado um encontro com Sandro Ribeiro, o advogado indicado por Lúcia. A reunião aconteceu em uma pequena cafeteria no centro histórico de Curitiba. Sandro tinha pouco mais de 40 anos, corpo magro, cabelos grisalhos, olhos fundos e tristes como se carregassem o peso de um século inteiro. Ele apertou a mão de Inês sem dizer nada por alguns segundos. Você foi vítima? Ele perguntou, com voz muito suave. Não. Eu acho que fui. Mas eu esqueci. Até que minha filha começou. A voz dela falhou, começou a passar pelas mesmas coisas que eu passei. Sandro assentiu, tirando de sua pasta um maço de documentos. O Caminho Branco foi fundado em 1978, logo após a morte de Vargas. No início, era um grupo de fé popular, misturando catolicismo com esoterismo. Mas em 1985, eles começaram a aplicar o ritual de purificação do desejo em crianças. Cortes de cabelo, lenço branco, espelho de bronze, juramentos. Guilherme interrompeu. Existe algum registro oficial? Não. Por que se escondiam sob nomes de clubes familiares, aulas de moral, grupos de oração? Ninguém tinha provas suficientes. Em 1993, um jornal local tentou expor tudo, mas o jornalista desapareceu. Só em 1998 eu tive coragem de depor na delegacia. Inês o encarou. Quantos anos você tinha na época? 9. Fui levado para uma floresta, amarrado a um espelho. Disseram que eu olhava demais para minha mãe. Que meus olhos carregavam desejo. Passei 3 anos sem conseguir olhar nos olhos de ninguém. Inês não conseguiu responder. Apenas fechou a mão, sentindo os dedos suados. Sandro abriu o notebook. Me mostre o vídeo. Inclusive aquele em que o Sr. Raimundo conversa com a tal Teresa. Guilherme transferiu os arquivos. Ficou em silêncio, sem dizer uma palavra. Sandro assistiu sem piscar. Quando terminou, fechou o notebook com firmeza, os olhos endurecidos. Precisamos de mais testemunhas. Alguém da família que tenha participado? Inês pensou um instante. Márcia, minha prima. E, talvez Estevão, primo da minha mãe. Eles estavam nos encontros antigamente. Sandro anotou. Ótimo. Posso emitir intimações se necessário. Mas precisamos de base jurídica. Temos o vídeo, os áudios, mas é essencial comprovar que esses rituais são reais, perigosos e causam trauma psicológico. A Clara está traumatizada. Disse Inês, quase sussurrando. Minha filha não é mais ela mesma. Então vamos salvá-la. Sandro assentiu. E expor aquele homem. Naquela tarde, Inês voltou para casa com um novo dossiê. Sentou-se diante de Clara. Você quer desenhar? Clara ergueu os olhos. Desenhar. O quê? O que você quiser. Ninguém vai dizer que está errado. Mesmo que seja vermelho, preto, cabelo ou espelho. A menina pegou o lápis, hesitante. Mas começou a desenhar. Os primeiros traços ainda tremiam. Depois, ela desenhou o cabelo da mãe, longo, solto. Cabelos que não foram cortados, nem presos, nem cobertos. Eles flutuavam. E, abaixo do desenho, Clara escreveu com letras tortas. A mamãe tem cabelo comprido. Mas a mamãe não é ruim. Inês abraçou a filha. Mas, em vez de alívio, sentia um novo peso pousando sobre seus ombros. A luta ainda nem havia começado. E Raimundo não recuaria tão fácil. Raimundo abriu a porta, sem mostrar qualquer surpresa ao ver Inês ali, com uma pasta na mão e olhos frios como aço. Ele se afastou para o lado, fazendo um gesto de convite, como se aquilo fosse apenas um chá da tarde comum. Veio sozinha.
Ele perguntou, fechando a porta atrás dela. O Guilherme me trouxe. Mas está esperando no carro. Inês respondeu, sem tirar o casaco. Precisamos conversar. Raimundo foi até a sala, sentou-se na poltrona de madeira, pegou calmamente o bule de chá e se serviu. Chá de camomila. Bom para os nervos. Ele estendeu uma xícara a ela, mas Inês não aceitou. Ela colocou a pasta sobre a mesa. Tem o vídeo do senhor cortando o cabelo da Clara. Também tem o trecho com o lenço branco, o incenso e o juramento. Quer ouvir de novo? Raimundo sorveu um gole, acenou com a cabeça. Você me gravou escondido. Na boneca Lola, não foi? Inteligente. Não. Foi necessário. Inês cerrou os dentes. A Clara está revivendo exatamente o que o senhor fez comigo. Acha isso certo? Sim. Raimundo disse sem hesitar. Clara precisa de purificação. Ela é uma folha em branco. Se não a ensinarmos desde cedo, ela se tornará suja como a mãe. Inês bateu com a mão na mesa. O que o senhor está dizendo? Raimundo nem piscou. Você quebrou o juramento. Você foi escolhida, Inês. Você aceitou o espelho, o lenço, a oração. Mas abandonou tudo. Cortou o cabelo e o deixou crescer de novo. Usa maquiagem. Dorme com um homem sem casar. Sua filha não pode seguir esse mesmo caminho. O senhor não tem o direito de envenenar a mente da minha filha. Tem o dever. Raimundo pousou a xícara, os olhos brilhando com um fervor insano. Isso não é dogma. É salvação. Se não for purificada, ela será arrastada pelo desejo, como você. Acha que sua mãe morreu de infarto? Não. Ela morreu por ver no que a filha se transformou. Inês se levantou bruscamente. Chega. O senhor não verá mais a Clara. Uma ordem de restrição já está em andamento. A polícia terá os documentos esta semana. Raimundo sorriu. Polícia. Eles já vieram. 2 vezes. Em 1993 e 1998. E no fim? Nada. Sem provas. Ninguém teve coragem de depor. E você? Vai ser quem? Uma renegada. Uma mulher de cabelo comprido difamando o próprio pai por cortar o cabelo da neta? Boa sorte. Inês tremia. Não esperava que ele fosse tão calmo. Sem negar. Sem medo. Apenas a confiança gelada de quem acredita ser intocável. A Clara não foi escolhida. Ela disse entre os dentes. Ela é minha filha. E vai crescer sem viver no medo. Raimundo apoiou os cotovelos nos joelhos e inclinou-se. Você está enganada. Clara foi escolhida desde o nascimento. O cabelo dela brilha com desejo. Os olhos dela refletem você. Eu vi. E não vou permitir que ela repita seus erros. Inês recuou, o coração batendo como martelo no peito. Virou-se e saiu, abrindo a porta com tanta força que a cortina pendurada caiu. Antes de sair, olhou diretamente nos olhos dele. Minha mãe escreveu no diário que não conseguiu me salvar. Mas agora, eu vou salvar a neta do senhor. Custe o que custar. Raimundo não respondeu. Apenas baixou a cabeça, como se orasse. Naquele mesmo dia, uma reunião de família foi convocada na casa de Doroteia, a parente mais velha depois de Raimundo na linhagem Figueiredo. 14 pessoas estavam ao redor da grande mesa de madeira. Tios, primos, cônjuges, Clara não estava presente. Inês a deixou em casa com Guilherme. Mas todos ali sabiam o motivo da convocação. Doroteia tomou a palavra. Inês se levantou. Seu olhar gelado passou por todos. Clara foi ferida. E quem fez isso foi o senhor Raimundo. Eu tenho provas. Estevão, sempre visto como neutro, interrompeu. Ferida como? A menina parece normal. Não. Inês colocou o tablet sobre a mesa e deu play. O vídeo de Raimundo com a túnica branca, o lenço, os sussurros e a tesoura apareceu com clareza. Ouviu-se um murmúrio. Márcia cobriu a boca. Uma das tias, senhora Rita, balançou a cabeça, murmurando, Deus mio. Isso é abuso. Não é educação. É lavagem cerebral. É obsessão espiritual. Raimundo não estava presente. Mas um de seus netos, Daniel, se levantou e falou. Inês está inventando. Esse vídeo pode ter sido editado. E isso é tradição. Todos nós passamos pelo ritual de purificação. Esse é o problema. Inês gritou.
Todos nós fomos feitos acreditar que éramos sujos, que cabelo comprido era pecado, que olhar no espelho era luxúria. E agora a Clara, com apenas 6 anos, está sendo obrigada a carregar tudo isso. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Doroteia assentiu levemente. A menina Clara está diferente. Ela não fala com ninguém. Não olha nos olhos. Fica com o lenço o tempo todo. Rita suspirou. Achei que ela tivesse algum transtorno psicológico. Não. Inês quase gritou. Ela foi programada. Assim como eu fui, anos atrás. Márcia soltou um suspiro. Eu não estou defendendo o Raimundo. Mas acredito que ele acha que está fazendo o que é certo. Ele disse que minha mãe morreu porque eu era impura. Isso é o certo para vocês? Inês gritou, os olhos cheios de lágrimas. Estevão se levantou. Inês. Eu entendo sua dor. Mas acusar um membro da família não é algo simples. Você sabe as consequências. Eu não me importo. Inês mordeu o lábio. Só sei que, se eu não fizer nada, a Clara nunca poderá ser quem ela realmente é. Doroteia suspirou fundo. Essa família vai se dividir por causa disso. Inês assentiu. Ótimo. Porque se esse é o preço para salvar minha filha, eu pago. Naquela noite, Inês voltou para casa com a cabeça latejando como se fosse explodir. Guilherme abriu a porta e a abraçou assim que ela entrou. Eu já soube de tudo. A Márcia ligou dizendo que você causou um escândalo. É. Inês deu um sorriso amargo. Vamos ver quantos ainda vão querer me chamar de família. Clara correu do quarto, abraçando as pernas da mãe. Mamãe. Hoje eu terminei outro desenho. Inês se agachou, forçando um sorriso. Desenhou o quê, meu amor? Desenhei você sem o lenço. E o seu cabelo, tava voando no vento. Ela abraçou a filha com força. Mas por dentro, sentia um frio crescente. A tempestade estava só começando. E no centro dela, ainda estava Raimundo, aquele que se dizia avô, mas que era o símbolo de uma fé sombria que ela jurou não deixar renascer. A porta da sala de audiência se abriu. O som dos saltos da juíza ecoou na pequena sala abafada. Inês apertava a mão de Clara, o coração prestes a se despedaçar. Do outro lado, Raimundo sentava-se ereto, expressão serena, camisa branca impecável, gravata cinza clara, uma caricatura de moral e ordem. A juíza folhava o processo, os olhos estreitos ao chegar à parte do vídeo. Analisamos a gravação apresentada pela autora, disse ela com voz firme, mas sem esconder o tom glacial. Nela, o réu Sr. Raimundo Figueiredo aparece cortando o cabelo da neta de 6 anos sem consentimento do responsável legal, em um contexto religioso indefinido, com indícios de coação psicológica. Raimundo permaneceu imóvel como uma estátua. Diante da gravidade do caso e do risco ao bem-estar psicológico da menor, este tribunal determina, o Sr. Raimundo Figueiredo está proibido, temporariamente, de manter qualquer tipo de contato com Clara Ribeiro Figueiredo. Inês quase desabou de alívio. Mas Clara virou-se para a mãe, os olhos arregalados de pânico. Não. Não pode, mamãe. 2 policiais entraram, um homem e uma mulher. Foram gentis, calmos, mas firmes. Clara, vamos levar você para sua mãe. Clara recuou, soltando-se da mão de Inês. Não. Não posso. Não vou com vocês. A policial tentou tranquilizar. Está tudo bem, querida. Sua mãe está te esperando. Clara gritou, um grito que rasgou o ar. Vou, a mamãe quer me levar embora. Raimundo não se moveu. Mas seus olhos brilharam de orgulho. Não era o olhar de um avô afastado, era o de um homem que sabia que a semente já havia sido plantada. Clara, disse Inês, a voz embargada. Vem com a mamãe, por favor. A mamãe vai te proteger. Não. Clara correu na direção de Raimundo. A mamãe vai ser castigada. Ela não corta o cabelo. Ela come carne. Ela olha no espelho. Clara, ouve a mamãe. Não, o vô disse. Se ela não for purificada, a sombra vai levá-la. Os policiais se aproximaram. Inês levantou a mão. Esperem. Eu mesma vou pegá-la. Ela caminhou até a filha, ajoelhou-se, tentou abraçá-la. Mas Clara se debatia, batendo no peito da mãe com força. Eu odeio você. Você não acredita no vô. Você não escuta. Inês a abraçou mesmo assim, suportando cada soco miúdo. Desculpa, minha filha, desculpa por deixar isso acontecer contigo.
Mas você não precisa ter medo mais. Clara chorava sem parar, repetindo como em transe. Meu cabelo é sujo. O cabelo da mamãe é sujo. Todo mundo é sujo. Os policiais tiveram que carregá-la. Ela se debatia, gritava tanto que as pessoas no corredor do fórum pararam para olhar. Uma criança gritando por ter sido afastada daquele que a feria, mas acreditava que era o único a salvá-la. Raimundo permaneceu sentado. Apenas se virou para seu advogado e sussurrou algo. O advogado assentiu, expressão vazia. Inês continuava tremendo. Limpava as lágrimas sem parar. Guilherme a envolveu num abraço apertado, mas ela não reagiu. Os olhos dela seguiam fixos no corredor por onde Clara havia sido levada, olhar vazio, como se a alma lhe tivesse sido arrancada. 2 dias depois, Clara não dizia uma palavra. Não comia. Não falava. Não desenhava. Não olhava para ninguém. Passava o dia todo sentada no quarto, com o velho lenço branco dobrado sobre os joelhos. Ninguém se atrevia a tirá-lo. Guilherme tentou uma vez, e ela gritou como se estivesse sendo queimada, arranhando e gritando até que Inês precisou segurá-la com força. Deixa ela ficar com o lenço. Inês disse. Apática. É tudo o que restou para ela se agarrar. Lúcia foi visitar, levando papel e lápis de cor. Tentou se sentar ao lado de Clara, contar histórias, rir, fazer palhaçadas. Mas a menina permaneceu em silêncio. Olhar vazio. Ela não está resistindo. Lúcia disse depois a Inês. Ela se rendeu. Esse é o nível mais profundo da dor. Inês estava sentada no chão, segurando a cópia do primeiro desenho que Clara lhe entregou da mulher com o lenço na cabeça diante do espelho, rodeada pela frase rabiscada, o cabelo guarda o mal. Ela sussurrou. Eu já fui como você. Mas ninguém me salvou. Você tem a mamãe. Clara não reagiu. À noite, Guilherme encontrou Inês sentada no banheiro, a cabeça apoiada na pia, os olhos vermelhos. Eu não sei mais o que dizer. Ele se sentou ao lado. Inês assentiu levemente. Eu também não. Algum parente te ligou? Ninguém. Só uma mensagem do Estevão. Você venceu. Espero que o preço não seja alto demais. Guilherme cerrou os punhos. Estamos fazendo o certo. O certo, repetiu Inês. Mas nada fácil. Ele apertou sua mão. Vamos levar a Clara para a terapia. Vamos encontrá-la de novo. Inês o olhou com a expressão de alguém que se agarra à última tábua num naufrágio. Você tem certeza? E se ela acreditar para sempre que o avô é o bom? E se ela sempre pensar que eu sou a guia do pecado? Guilherme não respondeu. Naquela noite, Inês sonhou com uma floresta. Ela vagava perdida entre árvores altíssimas, com lenços brancos pendurados como fantasmas. Cada lenço balançava, sussurrando seu nome. Inês. Inês. Você traiu o juramento. Ela corria, os pés presos na lama, os cabelos emaranhados. Então viu Clara parada no centro de um círculo de velas, cabeça raspada, olhos vidrados. Raimundo atrás dela, com uma tesoura na mão. Ela gritou, correu, mas uma parede de vidro a impediu. Clara olhou para ela e disse. Agora é tarde demais. Inês acordou de um salto. Coberta de suor. Correu para o quarto de Clara. A menina estava sentada, olhos abertos, encarando a janela. Tô aqui, filha, Inês sussurrou, sentando-se ao lado. Não vou mais te deixar. Clara não olhou para a mãe. Apenas disse uma frase. Se eu não obedecer o vô, a sombra vai levar você. Inês começou a chorar. Ninguém vai levar a mamãe embora. Não existe sombra nenhuma. Só existe o vô e ele é o único de quem você precisa ter medo. Clara balançou a cabeça suavemente. O vô não assusta. Ele só me mostrou a verdade. Inês abraçou a filha contra o peito. Clara não retribuiu. Ficou ali parada, como uma sombra sem alma nos braços da mãe. Na manhã seguinte, Guilherme recebeu um pacote sem remetente. Dentro, havia um caderno preto, sem nome, sem identificação. Na primeira página, escrita com caligrafia inclinada, lia-se, Caminho Branco, Registros dos Rituais 1987-2002. Inês folheou as páginas uma a uma, e soube. O pesadelo ainda não tinha acabado. Mas, se quisesse salvar Clara, teria que cavar até a raiz. E essa raiz, era Raimundo. O grosso caderno preto estava sobre a mesa da cozinha.
Guilherme usava luvas de plástico para manusear cada página, como se estivesse folheando um evangelho maldito. Inês sentava ao lado, apertando uma caneca de café já frio. Clara tinha saído com Lúcia para uma sessão de arteterapia naquela manhã. Na casa, só se ouvia o som do papel sendo virado e da respiração. Escrito à mão, disse Guilherme, virando para a página 38. 1992 Ritual do Espelho. 6 crianças. Uma desmaiou, não registrado. Nota: purificação suspensa por reação fraca. Inês prendeu um palavrão entre os dentes. Isso é crime. Não é ritual. Na página seguinte. Agosto de 1994, Caminho Branco muda o nome para Associação Famílias Sanas. Foco na formação do Grupo Brotos da Virtude. Os rituais antigos foram simplificados em forma de brincadeiras. Lenço branco, histórias diante do espelho, meditação silenciosa, corte simbólico de papel, imitando o cabelo. Guilherme parou. Conheço esse nome. Foi registrado como Grupo de Preservação de Valores Tradicionais em Goiás. No papel, eram voluntários fazendo reuniões de família. Inês virou a última página. Estava rabiscada com tinta vermelha. Clara. Ano de luz. Espelho limpo. Olhos limpos. Cabelos escuros, a escolhida. O coração de Inês se apertou como se fosse esmagado. Eles vigiaram minha filha desde o nascimento, ela murmurou. Não foi por acaso. Não foi só vontade do velho. Eles já tinham Clara como alvo. Desde que ela nasceu. Lúcia entrou em contato com Sandro imediatamente. No dia seguinte, estavam no estúdio da Rede Globo Goiás. Um jornalista investigativo chamado Matheus Aguiar, conhecido por cobrir grupos religiosos extremistas, concordou em analisar o material. Matheus tirou os óculos, passando o dedo pelo nariz. Ouço falar do Caminho Branco desde 2011. Mas só rumores. Ninguém testemunhava. Nenhuma prova. Só cartas anônimas, histórias de abrigos. Lúcia colocou o caderno sobre a mesa, junto com a gravação do corte de cabelo de Clara. Matheus assistiu em silêncio. No minuto 4, assentiu. É isso. O gesto com a mão. A palavra purga, libera corpos. A posição diante do espelho. Ritual clássico do Caminho Branco. Usaram o mesmo padrão no ritual da purificação da carne em Pirenópolis, 1986. Inês apertou os punhos. Você pode ajudar a expor isso? Matheus a encarou, o olhar mais suave. Eu não vou só ajudar. Eu vou revelar a verdade. Para o país inteiro. Uma semana depois, o programa de TV Clareza Oculta foi ao ar com um episódio especial, Caminho Branco, a seita escondida no coração do Brasil. O apresentador era o próprio Matheus, com voz firme e fria como bisturi. As imagens de Raimundo cortando o cabelo de Clara foram exibidas com o rosto da menina desfocado. Ampliaram o símbolo do medalhão, incluíram análises de psicólogos, estudiosos de religiões e especialmente, o depoimento de Sandro Ribeiro. Fui vítima do Caminho Branco. Diziam que, se eu não cortasse meu cabelo, viraria o menino que olha a mãe com desejo. Eu nem sabia o que era desejo. Mas eu sabia o que era medo. Passei 12 anos sem me olhar no espelho. No final, o testemunho de Inês. Eu achei que tinha escapado da escuridão. Mas ela me encontrou através da minha filha. Eu não vou me calar mais. Na manhã seguinte, as redes sociais explodiram. A hashtag Caminho Branco ficou entre os tópicos mais comentados. Vítimas antigas começaram a se manifestar. Pessoas postavam fotos de suas cabeças raspadas, desenhos de infância, até cartas que receberam de Raimundo com bênçãos. Uma mulher chamada Beatriz Mendonça ligou diretamente para Inês. Fui uma das 6 crianças no ritual de 1992. Tenho cicatriz até hoje no couro cabeludo. Quero ser testemunha. Depois, Luiz Almeida, um enfermeiro em Petrolina, reconheceu Raimundo nas imagens. Ele ia ao hospital psiquiátrico com crianças. Dizia que era terapia espiritual. Usava nome falso. Mas nunca vou esquecer os olhos dele. O advogado Sandro preparou um dossiê de urgência. 3 dias depois, a Corte de Goiás reabriu a investigação contra o Caminho Branco, agora classificado como grupo com indícios de abuso e dano psicológico sistemático. A polícia revistou a casa de Raimundo. No porão, encontraram centenas de documentos manuscritos, fotos de rituais, um caderno chamado Trilha do Purificador, e 19 cópias do Juramento Antidesejo.
Havia também um cofre com mais de 24 lenços brancos, todos com costuras e fios de cabelo humano dentro. Quando Raimundo foi conduzido para fora de casa, não resistiu. Só disse uma única frase: eles ainda não estão prontos para a limpeza. Mas eu já plantei a semente. Inês observava do outro lado da rua, vendo entrar no carro da polícia. Suas mãos estavam fechadas, mas pela primeira vez em meses, o peito parecia menos pesado. Clara continuava em silêncio. Comia, desenhava, obedecia a Lúcia mais como uma máquina. Não chorava, não se agarrava ao lenço, não resistia. Só ficava quieta. Numa sessão de terapia, Lúcia tentou uma brincadeira de histórias. Hoje eu sou a nuvem. Você é o vento. O vento conta uma história, e a nuvem vai desenhar. Clara pegou o lápis. Desenhou uma casa. 100 portas. No telhado, um fio de cabelo longo, puxado por uma mão grande. Lúcia perguntou suavemente: de quem é essa mão? Clara respondeu: do vô. Mas ele disse que era a mão de Deus. Lúcia mordeu o lábio. Você tem medo de Deus? Eu tenho medo do vô. Lúcia se aproximou. Agora o vô não está mais aqui. Ninguém mais vai cortar seu cabelo. Clara levantou os olhos pela primeira vez em dias. Ninguém mais vai cortar. Lúcia assentiu. Ninguém. Você é quem cuida do seu cabelo. Inês foi buscar Clara. No caminho, olhou pelo retrovisor e viu a filha brincando com um fio de cabelo caído no ombro. Ela o girava entre os dedos, como se admirasse uma pequena estrela. Mamãe. Sim, meu amor. Se meu cabelo não é feio, o seu é bonito? Inês virou-se, sorrindo com a luz de um sol depois da tempestade. Eu acho que meu cabelo é o céu. E o seu, é a luz dentro dele. Clara sorriu. Um sorriso de verdade. Pela primeira vez em muito, muito tempo. 3 meses após a primeira audiência, o Tribunal do Estado de Goiás declarou oficialmente: Raimundo Figueiredo está proibido permanentemente de manter qualquer contato com menores de idade, sob qualquer forma. O Grupo Caminho Branco foi incluído na lista de organizações com indícios de atividade sectária extremista, com ordem imediata de dissolução. Todos os documentos foram lacrados e transferidos à Unidade Nacional de Crimes Espirituais. Na sala de audiências, Raimundo permanecia em silêncio. Mais de 10 testemunhas já haviam se apresentado. Todas haviam sido, um dia, crianças, agora adultas, carregando cicatrizes na memória. A última a subir ao púlpito foi Beatriz Mendonça. Passei metade da minha vida para conseguir dizer. O meu cabelo não era sinal de pecado, ela declarou. Já supliquei à minha mãe que queimasse o meu cabelo, porque achava que eu não merecia viver. Hoje, estou aqui por uma menina de 6 anos que suportou algo que deveria ter sido encerrado 30 anos atrás. Inês estava sentada na última fileira, segurando a mão de Clara. A menina vestia um vestido azul marinho e usava o cabelo preso de lado com um laço branco, o primeiro laço que Clara escolheu por conta própria. Quando a sentença foi proferida, Inês sentiu como se uma porta invisível dentro dela finalmente se fechasse. Raimundo não olhou para a filha. Ao ser conduzido pela polícia, disse apenas uma última frase ao advogado: o cabelo pode crescer de novo, mas a sujeira continua no sangue. Ninguém respondeu. Ninguém mais acreditava nele. Clara, você quer fazer algo especial hoje? Perguntou Inês, enquanto as duas caminhavam por uma rua estreita de Curitiba. Quero ir ao salão, respondeu Clara, com a voz baixa, mas já sem timidez. Naquele da tia Marta, lembra? Inês ficou ligeiramente surpresa, depois assentiu. Claro que sim. Mas não é para cortar, né? Clara sorriu de leve. Não. Quero deixar crescer. Bem longo. O salão ficava na esquina da rua, ao lado de uma livraria onde Inês costumava levar Clara nos fins de semana. Marta, dona do salão, era colega de escola de Inês, a mesma que a levou para fazer permanente pela primeira vez aos 16 anos. Ela riu ao ver Clara entrar. Oi, princesa. Você está bem diferente da última vez. Clara baixou a cabeça levemente e olhou para a mãe. Quero lavar o cabelo. E escolher um laço novo. Marta assentiu. Qual cor você quer? Clara pensou. Vermelho. Inês congelou por um momento. Depois riu, os olhos marejados. Marta observou as duas e compreendeu algo que não precisava ser dito. Levou Clara até a cadeira e lavou seus cabelos com um óleo de jasmim suave.
Os fios curtos e irregulares de Clara já haviam crescido o suficiente para que o pente deslizasse com facilidade. Clara fechou os olhos, respirando fundo e de forma serena. Como está se sentindo? Inês perguntou, sentada ao lado, com a mão no ombro da filha. Fresco, murmurou Clara. Não tenho mais medo. Quando o cabelo secou, Clara escolheu um laço vermelho vibrante. Marta o prendeu cuidadosamente e ajustou o espelho. Clara olhou para o espelho pela primeira vez em quase 6 meses. Não se assustou. Não abaixou a cabeça. Não procurou o lenço. A história é um alerta profundo sobre a destruição silenciosa provocada pela fé cega e pelos dogmas extremos na alma das crianças. Através da jornada dolorosa de Inês e Clara, compreendemos que o silêncio diante do sofrimento apenas prolonga o mal. Enfrentá-lo e rompê-lo é o único caminho possível para a cura. O cabelo anti-símbolo de pecado transformou-se em coroa de liberdade, amor e restauração. E o mais belo de tudo é que o ser humano pode escolher ser quem deseja ser, não importa o quanto o passado tenha sido sombrio. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.